Então, gravando essa videoaula aqui a respeito dos transformadores trifásicos, tá? Que basicamente também funcionam com a mesma analogia, com o mesmo princípio de funcionamento dos transformadores monofásicos e dos autotransformadores, tá? No entanto, no caso dos transformadores trifásicos, nós podemos ter transformadores trifásicos isolados, tá? Como é o caso do transformador monofásico que nós vimos do convencional, em que tem um enrolamento primário e um enrolamento secundário para cada fase, e também a possibilidade de autotransformador trifásico, beleza? Então vamos lá. Então aqui algumas imagens de transformadores trifásicos, certo? Nessa primeira imagem aqui é um transformador de grande porte, né? Um transformador utilizado normalmente em subestações elevadoras ou rebaixadoras, tá? De nível de tensão, tranquilo? E esse transformador aqui é um transformador tipicamente utilizado em sistemas de distribuição. Então, sistemas de distribuição de energia, né, a gente consegue encontrar esses transformadores facilmente em subestações de unidades consumidoras atendidas em alta tensão, né, e também os transformadores que estão fixados aos postes das concessionárias. Esse transformador aqui, ele trabalha tipicamente com níveis de tensão lá na ordem de 500 kV, né? De 500 a 138 ou de 138 a 500 kV, tá? E esse transformador aqui, que é o transformador de distribuição, trabalha na ordem de 13,8 a 23,1 kV, certo? A entrada, o primário. E aí a saída aqui para Santa Catarina, 220/380 volts. Tranquilo, pessoal? Então vejam só. Os sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia são sistemas trifásicos. Por quê? Primeiro, o principal motivo pelo qual o sistema de geração, transmissão e distribuição de energia é um sistema trifásico, porque o volume do material condutor na transmissão de sistemas trifásicos é menor para a mesma quantidade de energia transmitida quando comparado no sistema monofásico ou outros sistemas. Tá? Como assim? Se a gente fizer a analogia, se a gente fizer um comparativo, eu preciso transmitir um bloco de potência de um ponto até outro, tá? Através de um sistema de distribuição ou de sistema de transmissão. Quando a gente tem um sistema trifásico, se utiliza menos material condutor, né? A seção transversal dos condutores são menores se a gente for comparar, transmitir esse mesmo bloco de potência para um sistema monofásico. Nós teríamos uma quantidade de material condutor maior, né? Consequentemente, teria um maior custo associado, né? Principalmente o custo do próprio material condutor, quanto dos sistemas de suporte, né? Os sistemas auxiliares para fazer esse transporte de energia. Por exemplo, linhas de transmissão, sistemas mecânicos da linha de transmissão, por exemplo, o isolador, o sistema de fixação e assim por diante. Tá bom? Além disso, a capacidade dos equipamentos ela aumenta com relação ao número de fases. Na disciplina de conversão 2, vocês vão estudar que quando a gente pega dois motores, por exemplo, de mesma potência, tá? Tem os dois motores com a mesma potência. Se eu pego um motor monofásico, tá? Ele é maior, construtivamente, ele é maior do que um motor trifásico, para a mesma potência, a mesma velocidade, as mesmas características. Então, o motor monofásico ele é maior, ele tem uma utilização de material maior, tá? E, consequentemente, ele acaba sendo mais caro. Então, o sistema trifásico ele tem a sua robustez menor, no sentido de ele ser mais compacto, certo? E a mesma quantidade de material consegue demandar ou consegue fornecer uma potência maior, tá? Além disso, os sistemas alternados, vejam só, se a gente pegar a potência monofásica, se a gente pegar e analisar a forma de onda da potência monofásica, quando a gente pega tensão vezes corrente, o resultado disso é uma potência pulsante, com o dobro da frequência da rede de alimentação. Ou seja, se a gente tem um sistema a 60 Hz, o produto da tensão vezes corrente
dá uma potência instantânea, tá? Com o dobro da frequência da rede de alimentação. Já um sistema trifásico, a potência ela é constante. Tá, e o que isso impacta? Deixa eu mostrar para vocês aqui, quer ver? Eu montei no simulador um sistema trifásico, tá? Então composto por 3 fontes monofásicas ligadas em estrela e como carga eu coloquei 3 resistências, são 3 cargas fictícias, tá? Coloquei 3 resistências também conectadas em estrela, então seria um sistema estrela-estrela e nós estaríamos verificando o valor da tensão de fase, né? O valor da tensão de linha e as correntes, tá? Como o sistema estrela-estrela só tem apenas uma corrente. Então, para quem não lembra, vamos ver qual é o comportamento das tensões. Então, se a gente pegar as tensões de fase, olha só como fica. Para um sistema trifásico, as tensões de fase, a gente vai ter aqui a tensão da fase A, a tensão da fase B e da fase C. Na verdade está aqui, ó, V4, V5 e V6. É o nome lá das minhas ponteiras para medição, tá? Então nós temos aqui a tensão 1, tensão 2 e tensão 3. O que importa é o quê? Nós temos um sistema trifásico, ele tem o mesmo módulo, tá certo? A mesma frequência. No entanto, esse sistema está defasado no tempo em 120 graus. Tá certo? Agora, quando a gente pega as tensões de linha, o que acontece quando nós medimos as tensões de linha? As tensões de linha, elas têm uma amplitude maior do que as tensões de fase, tá? Então, essa amplitude maior é numa proporção de raiz de 3, certo? E ainda, ela tem um defasamento de 30 graus. Vejam só. Vamos pegar aqui essas duas formas de onda aqui, ó. A verde, tá? Que é da fase 1 e a roxa aqui, a lilás. Vejam só. Vocês conseguem observar que entre essas duas tensões aqui a gente poderia chamar de VA e aqui VAB, tá? A tensão VAB, ela tem uma amplitude maior do que a tensão VA e ainda ela está adiantada em relação... A tensão VAB está adiantada em relação à tensão VA, ou VAN, em 30 graus, tá certo? Que é a característica de um sistema trifásico. Então nós estamos medindo aqui, ou verificando as tensões de fase e as tensões de linha. Então, e ainda há um defasamento então, entre tensão de fase e tensão de linha de 30 graus. Tranquilo? Ótimo. Agora vamos analisar. Não quero mais enxergar as 3 tensões. E sim, vamos analisar como é a potência. Veja só, aqui eu tenho a forma de onda em vermelho da tensão e em azul a forma de onda da corrente, tá certo? E como é a potência disso? Então eu vou pegar aqui e vou multiplicar tensão vezes corrente. E quando a gente pega tensão vezes corrente, olha o que acontece. O resultado é essa forma de onda em verde. Nós temos o quê? Uma potência, certo? No caso aqui ela está toda positiva, né? Ela sai de um valor de potência instantânea máxima e vai a zero, porque é um sistema resistivo puro, isso aqui nós vimos lá em circuitos 2. No entanto, o que é bem importante vocês observarem é que essa potência ela é pulsante, ou seja, ela fica variando com o passar do tempo, né? E ainda essa frequência ela tem essa potência ela tem o dobro de frequência do sinal de tensão e corrente. Olhem só, vamos pegar aqui, ó, desse ponto até, deixa eu ver se eu consigo aqui, desse ponto aqui, ó, não, tá, desse ponto aqui, ó, para fazer um ciclo completo faz aqui, tá certo? Então, desses 2 pontos aqui, nós temos 2 ciclos de potência. O que resume é que a frequência da potência instantânea de um sistema monofásico ela é pulsante com o dobro da frequência. Mas e
Como é que é um sistema trifásico? Então vejam só, eu vou fazer a seguinte forma. A potência trifásica, ela é o quê? É 3 vezes a potência monofásica. Então eu vou pegar, ó, V4 vezes I1 vezes, mais tô pegando a potência da fase 1 mais a potência da fase 2 mais a potência da fase 3. E vamos ver o que acontece. Aqui é 6. E vamos ver o que acontece. Agora, a linha verde aqui, ó, é a potência trifásica. Vejam só o que aconteceu. Deixa eu adicionar aqui de novo aqui. V4 vezes I. Vamos adicionar a potência monofásica também para a gente ver. Olha só. Aqui, pequenininho aqui ficou tensão e corrente da fase 1. A potência da fase 1, quando eu peguei tensão vezes corrente, a potência da fase 1. E em verde aqui, ó, é a potência do sistema trifásico. Vejam que a potência do sistema trifásico ela é constante. Tá certo? E o que isso impacta na questão dos transformadores, dos equipamentos trifásicos? Tá? Essa questão de ser constante faz com que diminua a questão de vibração dos equipamentos trifásicos. Então, se a gente pegar lá um gerador trifásico, um transformador trifásico, um motor trifásico, ele vai ter uma vibração menor, certo? Comparado a os equipamentos monofásicos. E ainda assim, ó, os transformadores monofásicos têm, em geral, uma pequena capacidade de transformação. Tá? Então, para equipamentos maiores, se utiliza ou transformadores trifásicos ou a gente faz a associação em banco. O que é isso? Nós pegamos 3 transformadores monofásicos, associamos eles em delta ou em estrela e ele se torna um banco trifásico. Beleza? Então aqui o que eu mostrei no simulador para vocês, tensão e corrente aqui, potência monofásica e aqui a potência trifásica. Vejam só, os transformadores trifásicos eles podem ser constituídos de duas maneiras, ou em banco ou o próprio núcleo trifásico. O banco, o que é o banco de transformadores, o banco trifásico? É a associação de 3 transformadores monofásicos, então aqui ó, tem o trafo 1, o trafo 2 e o trafo 3, de tal forma que nós vamos pegar os enrolamentos primários e vamos ligar ou em delta ou em estrela, aqui no exemplo está em estrela, tá? E o enrolamento secundário nós vamos ligar em delta ou em estrela também, tá? No exemplo aqui está em delta, então seria um transformador que está conectado estrela, delta, tranquilo? Da mesma forma, se for um transformador de núcleo trifásico, ele tem basicamente essa característica aqui, são 3 colunas, né, de núcleo, todas elas interligadas, de tal forma que o enrolamento primário e secundário da fase 1 fica na coluna 1, da fase 2 coluna 2 e fase 3 coluna 3. Da mesma forma, os enrolamentos primários e secundários podem ser ligados tanto em delta quanto em estrela. Como nós vimos lá nos circuitos trifásicos, na disciplina de circuitos 2, equipamentos trifásicos a gente pode nos permite a associação na conexão delta ou estrela, e com isso nós temos 4 possibilidades de ligação. A ligação estrela-estrela, que é primário em estrela e secundário em estrela, a estrela-delta, a delta-estrela e delta-delta, que cada uma dessas conexões possui determinadas características que determinam ou que estabelecem o uso mais adequado conforme a sua aplicação. Tá? Vejam um exemplo aqui. Então é só um exemplo ilustrativo em que nós temos um banco de transformadores monofásicos em que está com uma associação estrela-delta. Então, por isso, conexão estrela-delta. Tranquilo? E aqui é um transformador de núcleo trifásico também em estrela-delta. Então, tem a mesma característica. Agora, veja só. Relação de transformação de transformadores trifásicos. Então, em transformadores trifásicos, a relação de transformação é definida pela relação entre tensão de linha do primário e a tensão de linha do secundário.
Ou seja, se eu tenho uma conexão estrela delta, a relação de transformação vai ser igual a quê? A tensão de linha do estrela dividido pela tensão de linha do delta, tá? E isso, então isso no exemplo estrela delta. Mas independente de qual o tipo de transformador, qual o tipo de conexão que for, a gente vai trabalhar com as tensões de linha. Para a relação de transformação é sempre tensão de linha primária e tensão de linha do secundário. Então nesse exemplo aqui, ó, qual será a tensão de linha no lado delta, tá? Vejam só. Relembrando alguns conceitos de sistemas trifásicos. Então, ó, a tensão de fase, se a gente tem uma conexão estrela, né? A tensão de fase vai ser o quê? A tensão entre fase e neutro. E se eu quero saber a tensão de linha, é a tensão entre as duas fases. Certo? Então aqui o diagrama fossorial de um sistema das três fases, das três tensões de fase, VAN, VBN e VCN. E matematicamente a gente consegue representar como VAN como sendo a tensão da fonte, uma tensão máxima, amplitude máxima, cosseno de ômega-t. E a tensão da fase B e da fase C em relação ao neutro tem a mesma amplitude, a mesma função em termos de cosseno aqui, no entanto, com defasamento de 120 graus. Aqui é com um ângulo igual a zero, menos 120 mais 120. Então, aqui nós temos menos 120 graus e aqui nós temos 120 graus. E aqui também, 120 graus. Quando a gente vai determinar o valor da tensão de linha, vejam só, a tensão de linha VAB, a gente pode representar da seguinte forma. Ó. Tenho aqui um sistema trifásico. Nós temos aqui VAN, aqui VBN. Né? E quando a gente vai determinar o valor da tensão VAB, a tensão VAB, instantaneamente com essa polaridade, seria o quê? A tensão VA, aplicando uma LTK, ficaria VAB mais VBN menos VAN igual a zero. De tal forma que VAB vai ser igual ao quê? Ao VAN menos VBN, que é exatamente como está aqui. Tá, então, a tensão VAB é VAN menos VBN. E graficamente, a gente consegue representar da seguinte forma. Ó. Aqui nós temos o VAN no diagrama fasorial e aqui o menos VBN. E a soma vetorial dessas duas tensões aqui ó, vai dar o valor do V1, ou na nossa representação seria o VAB. Né? Então seria o VAB, que tem uma amplitude maior, essa amplitude maior é uma proporção raiz de 3, e ainda um defasamento aqui de 30 graus. Tranquilo, gente? Dessa forma, vejam só o que acontece, tá? Olhem só aqui, ó. Nós temos, num transformador conectado estrela delta, notem, nós vimos que nos transformadores monofásicos a relação de transformação é dado pelo quê? Por N1 sobre N2, que é igual a V1 sobre V2, que é igual a I2 sobre I1. Essa é a relação de transformação de transformadores monofásicos. Tá? Quando nós trabalhamos em termos dos transformadores trifásicos, a gente trabalha em termos das tensões de linha. No entanto, notem, aqui seria a tensão aplicada, a tensão da fonte. Tá? No entanto, a relação de transformação aqui dos transformadores a tensão induzida no secundário vai depender da tensão de entrada ou da tensão em cima da bobina do enrolamento primário. Então a gente sabe que o seguinte, que a tensão de fase do estrela é igual ao quê? Vamos fazer o contrário aqui. A tensão de linha do estrela
Do estrela, não do delta. Do estrela é igual ao quê? A raiz de 3 vezes a tensão de fase do estrela. E no enrolamento secundário, o que acontece? Tensão de linha do delta é igual a tensão de linha, igual a tensão de fase do delta. As tensões são iguais. Tá certo, gente? Então, a relação de transformação vai ser igual ao quê? Vai ser a tensão de fase do estrela, né? Que é o quê? É a tensão de linha do estrela sobre raiz de 3, dividido pela tensão de linha do delta, ou a tensão de fase do delta. Como as tensões são iguais, do delta, né? A gente pode trabalhar com qualquer um dos termos. Dessa forma, o que vai acontecer? Nós sabemos que V' do estrela sobre V de linha do delta é igual ao quê? Ao A vezes raiz de 3. Tranquilo, gente? Isso, ou essa associação... lembrando, tá? O A é o quê? O A é isso aqui, ó. É o número de espiras do enrolamento primário dividido pelo número de espiras do enrolamento secundário de cada uma das fases. É a tensão do primário e a tensão do secundário de cada uma das fases, ou as correntes do primário e secundário de cada uma das fases. Lembrem que essas tensões ou correntes de cada uma das fases depende de como está associado, se está em estrela ou se está em delta. Tá bom? Então, a relação de transformação do transformador estrela-delta é igual a raiz de 3 vezes o A, que é a relação de transformação do transformador monofásico, tá? Ou de cada fase. Em termos da corrente, é a mesma análise. Nós temos aqui o IA, vou fazer em vermelho agora. Nós temos aqui o IA, ou I1, né? Sendo que a corrente de linha do estrela é igual à corrente de fase. E nós temos aqui a corrente de fase do delta e aqui a corrente de linha do delta. Tá bom? Fazendo a mesma analogia aqui entre relação fase e linha, veja o que a gente chega. Nós chegamos que a corrente no delta, tá, é igual ao quê? Ao A vezes a corrente de linha no estrela vezes raiz de 3. De tal forma que a relação de transformação para as correntes é o quê? É a corrente de linha no estrela dividido pelo A vezes corrente de linha no estrela vezes raiz de 3. Cortando essas duas correntes aqui, a relação de transformação fica 1 sobre A vezes raiz de 3. Que na verdade é o quê? É o inverso da relação de transformação das tensões, né? Assim como nós vimos aqui no transformador quando a gente faz análise monofásica. A relação de transformação é V1 sobre V2 ou I2 sobre 1, ao contrário, a relação entre tensão e correntes é inverso. Para o transformador trifásico também. Para as tensões é A vezes raiz de 3 e para as correntes é o inverso, é 1 sobre A raiz de 3. Tá? Olhem, tá? Notem que o seguinte, quando a gente tem VAN, VBN, VCN, nós temos ângulo 0 menos 120 mais 120. Quando nós temos as tensões de linha, o que acontece? Há um defasamento de 30 graus em relação às tensões de fase. Ou seja, a tensão VAB vai ficar o quê? Raiz de 3 vezes a tensão de fase, né? Vezes o cosseno de ômega t mais 30. Está com um adiantamento aqui de 30 graus. Consequentemente, as outras fases aqui, elas ficam com menos 90 e mais 150. Dessa forma, num transformador estrela-delta, o que acontece? As tensões elas vão estar em fase aqui, ó,
a tensão dessa bobina vai estar em fase com a tensão dessa bobina aqui. Tranquilo? No entanto, quando a gente pega em termos das tensões de linha, a tensão de linha, a tensão VAB do secundário aqui, ela vai estar em fase com essa bobina, né? No entanto, a tensão de fase dessa bobina com a tensão de linha aqui, ó, há um defasamento de 30 graus. Ou seja, a tensão VAN está aqui no nosso diagrama fasorial e a tensão VAB, ela tem esse defasamento de 30 graus e ainda uma relação raiz de 3 vezes maior, tá? O que é importante aqui? Nesse termo aqui, ó, a tensão de linha do secundário vai estar em fase com a tensão de fase do primário, né? Ou seja, na ligação estrela-delta ou delta-estrela, a tensão de linha do lado estrela fica adiantada em relação à tensão de linha no lado delta. Então, se a gente pega um transformador que se ele for estrela-delta ou delta-estrela, o lado de estrela vai ter vai ter uma característica da tensão de linha adiantada em relação à tensão de fase de 30 graus. Tá bom? O que isso impacta? Impacta principalmente quando tu vai fazer paralelismo de transformadores. Nós temos uma subestação, por exemplo, em que, em vez de usar um transformador de 1 mega, um MVA, por exemplo, nós podemos fazer uma associação paralela de 2 transformadores de 500 kVA, certo? E para fazer esse paralelismo, dentre outras características técnicas que a gente tem que levar em consideração, uma delas é a sequência de fase e o defasamento angular entre as tensões, tá certo? Por quê? Porque nós precisamos fazer o paralelismo de tal forma que as tensões sejam iguais e em todos os momentos. Tá certo, gente? Se a gente pega um transformador aqui agora com a conexão invertida. Antes nós tínhamos estrela-delta, agora delta-estrela. Na mesma forma, ó, uma tensão de linha V vai se aplicar no lado delta, provoca uma tensão de fase, né, que é V sobre A, ou seja, que é a tensão sobre a relação de transformação, no secundário em estrela. E daí vem que a relação de transformação vai ser o quê? Vai ser a tensão de linha do delta sobre a tensão de linha do estrela. Ou seja, vai ser a tensão, vai ser V sobre raiz de 3 vezes E sobre A. Tá certo? Por quê? Porque a tensão de linha aqui ela é raiz de 3 vezes maior, que resulta em A sobre raiz de 3. Então a relação de transformação do transformador é A sobre raiz de 3. E para as correntes, né, é a raiz de 3 sobre A, o inverso. Da mesma forma, tá? Ligação estrela-delta ou delta-estrela, há esse defasamento de 30 graus entre as tensões de linha no lado estrela e no lado delta. Então o lado estrela sempre vai estar adiantado em 30 graus em relação ao lado delta, entre as tensões de linha. Na conexão estrela-estrela e delta-delta. Na conexão estrela-estrela, vejam só, a tensão que nós temos de linha aqui, a tensão de linha no lado estrela, é raiz de 3 vezes maior do que a tensão de fase no estrela. E isso se repete aqui também, tá certo? De tal forma que tensão de linha do estrela sobre a tensão de linha sobre estrela é do primário, aqui do primário e aqui do secundário, vai ser igual à relação de transformação, vai ser V1 sobre V2. Como os dois transformadores, ou primário e secundário, estão na mesma configuração, estrela-estrela ou delta-delta, a relação de transformação vai ser a própria tensão do primário dividido pela tensão do secundário. E para as correntes é o inverso, é 1 sobre A, tá certo? Tanto no estrela-estrela quanto no delta-delta. Assim, gente, esse quadro resume as relações de transformação nas 4 possibilidades de conexão: estrela-delta, delta-estrela, delta-delta e estrela-estrela. Tá bom? Conexão estrela-estrela. Vantagem. Então pode ser construído como autotransformador. Então nós podemos eventualmente fazer da seguinte forma. Nós teríamos um enrolamento aqui, o outro enrolamento aqui. Deixa eu fazer aqui que fica mais fácil.
como ficaria um autotransformador na configuração estrela-estrela? Nós temos um enrolamento aqui, ó, o outro enrolamento aqui e o outro enrolamento aqui. Ó. Esse aqui ficou curto. Faça a conexão estrela aqui, tá certo? E se for um transformador abaixador, eu faço as derivações aqui, ó. Então, eventualmente, nós teríamos aqui, por exemplo, sei lá, 220 volts. Então, aqui também, 220 e aqui também, 220 volts, certo? Se eu estou pegando a derivação, se aqui eu tenho 220, nesse ponto aqui nós vamos ter os 380. Tranquilo, gente? Olhando a tensão de fase, se eu tenho 220 aqui e eventualmente fiz uma derivação e estou tirando 200. Então eu vou ter 200 aqui, vai ter 200 aqui e vai ter 200 aqui também. Tá, e se a gente pegar desse ponto, e se eu pegar desse ponto a esse, vai ser o quê? Vai ser o 200 vezes raiz de 3. Vai dar os 346,4 volts. Tá? Isso aqui é um exemplo. Então, vantagem da configuração estrela-estrela. Pode ser construído como autotransformador. Como a tensão do enrolamento é raiz de 3 vezes a tensão aplicada, né? O número de espiras em cada enrolamento é menor. Então, se a gente faz um projeto, se eu estou trabalhando com... Quando a gente fala em equipamentos trifásicos, a gente sempre fala em tensão de linha. Então eu vou trabalhar com 380 volts, eu não vou projetar um enrolamento para 380. E sim, vou projetar um enrolamento para 220. Então, estou projetando para uma tensão menor. Tá? E disponibilidade de 2 níveis de tensão. Tensão de fase e tensão de linha. Desvantagem. Se as cargas forem desequilibradas, as tensões de fase sofrerão grande desequilíbrio, tá? Principalmente por causa das quedas de tensão em cada um dos enrolamentos. E também vai ter uma tensão de terceira harmônica que pode ser elevada, certo? Isso vocês vão ver mais adiante. Mas essas terceiras harmônicas, elas estão sempre presentes no transformador devido à sua não linearidade no núcleo. Como a gente viu lá que a corrente a vazio, ela é distorcida, né? E o núcleo, ele não é perfeito, ele tem o efeito da esterese, né? E a saturação, sempre vai ter presente conteúdo de terceira harmônica, tá? Solução: aterrar o neutro dos transformadores para diminuir a componente de terceiro harmônico circulando nas correntes no transformador, certo? E acrescentar um terceiro enrolamento, que é chamado de terciário em delta. Tá? Isso vai reduzir também a questão dos harmônicos. Aplicações das conexões estrela-delta e delta-estrela. Conexão delta-estrela é mais empregada em transformador elevador de subestação de geração. E a conexão delta-estrela também é empregada como transformador abaixador em subestações industriais e em transformadores de distribuição. Quando a gente pega aqui nos transformadores de distribuição, tipicamente, tá? O lado de delta é o lado de alta tensão e o lado de estrela é o lado de baixa tensão, certo? Por exemplo, se a gente pegar aqui em Santa Catarina, as tensões de linha é 23,1 kV, certo? Essa é a tensão de linha. Como o enrolamento está em delta, vai ser a tensão do enrolamento. Já no lado de baixa tensão, por que tem o 220/380? O 220 é a tensão de fase e o 380 é a tensão de linha. Vantagem da conexão delta-delta. Então, a conexão delta-delta ainda permite o seguinte, que um transformador trifásico em banco, ele pode ser conectado em delta-delta, e dessa forma, caso necessário, né, pode operar numa configuração chamada delta aberto, que é quando um dos transformadores monofásicos está em manutenção. Por exemplo, eu tenho um banco, então tem 3 transformadores monofásicos, os 3 enrolamentos primários
e os 3 enrolamentos secundários estão conectados em delta. Se eventualmente a gente precisa retirar um dos transformadores para manutenção, então a gente pode retirar esse transformador, certo? E o sistema ainda continua operando. Tranquilo, gente? No entanto, precisa se reduzir a potência do sistema. E essa redução de potência, né, o sistema na configuração de delta aberto, né, ou em V, consegue fornecer apenas 58% da capacidade nominal do banco. Tá? Na próxima aula, no próximo vídeo aula, eu vou, até para que essa não fique muito extensa, eu vou mostrar para vocês a definição dessa configuração aqui, delta aberto, e outras características, tá? Que é usando transformação trifásica, usando 2 transformadores. Beleza, pessoal? Logo mais eu vou postar uma lista de exercício para vocês, e na semana que vem a gente agenda uma aula síncrona para poder conversar, poder definir melhor essa questão dos transformadores trifásicos e resolver alguns exercícios para poder ficar melhor definida essa questão. Tá ok? Um abraço e até mais.